Oi, tudo bem? 12 livros para 2023. Livro de abril, A Convidada ou L'Invitée, de Simone de Beauvoir. Simone escreve esse primeiro romance e é publicado em 1943. Esta edição que eu mostro é de 1963. É da difusão europeia do livro, tradução do Vitor Ramos. Da Simone eu tenho todas as memórias, que eu já li 2 vezes, quero ler de novo, porque eu gosto muito da vida dessa mulher, da sua história de luta, de busca do conhecimento, de escrita, uma grande intelectual aí do século XX, juntamente com Jean-Paul Sartre. Quando eu fiz filosofia, eu me identifiquei muito com o existencialismo. Eu gosto muito do pensamento existencialista, dessa questão de você ser e estar no mundo. Ela nasce em 1908 em Paris e tem toda uma trajetória de busca, né, de estudar, de escrever, dedicada ao conhecimento. Já li também Le Mandarin, Os Mandarins. Não gostei desse livro, muito grosso, muito longo a história. Eu confundi algumas coisas ali no livro, porque ela constrói muito a história em diálogos, que acontece aqui, nesse primeiro livro também. A trama vai passando à medida que os personagens vão conversando. E esse eu me perdi. Já li também Todos os Homens São Mortais. Eu comprei uma outra edição dos Todos os Homens São Mortais, estão aqui também. Um dia eu faço um vídeo mostrando todos os livros que eu tenho da Simone e sobre a Simone. Já li várias biografias dela. Tenho O Segundo Sexo aqui para ler. E é uma grande mulher, né? Então, assim, tirando essas polêmicas, questões feministas, nossa, mas um padre lendo Simone de Beauvoir, eu consigo fazer essa separação entre a pessoa e a escrita. Mas na Simone eu gosto muito da vida, da pessoa, das suas viagens, das suas descobertas, da maneira como ela escreve tudo isso nas memórias. Me encanta, eu gosto de estar nesse contexto aí do século XX. Eu aprendi muito do século XX lendo Simone de Beauvoir. E esse livro aqui vai mostrar os anos 30, que antecedem a Segunda Guerra Mundial. Então eu vou colocar esse livro aqui depois no nicho que eu tenho aqui sobre o século XX. São os anos 20, 30, na Paris. Essa Paris borbulhante de intelectuais, artistas. Eu gosto muito desse período. E a gente entende, né, conhece essa vida, né, do século XX por meio dos escritores. E ela dá oportunidade disso aqui. Aqui nós temos vários temas dentro desse romance. Primeiro, a questão da filosofia existencialista vai surgir aqui na vida dos personagens, nas suas falas. Como eu falei, os personagens aqui são artistas que estão montando uma peça no início. A personagem principal é a Françoise, que namora o Pierre, e a Françoise seria um alter ego da Simone de Beauvoir e o Pierre do Sartre. Eles têm um grupo de amigos ali, atores, a Elisabeth, que é a irmã do Pierre, o Gerbert, que namora com a Elisabeth, e que namorou uma outra moça, Claudine. E a Françoise tem uma amiga chamada Xavier, que mora em Rouen. E ela vai convidar essa amiga para morar na França, em Paris com eles. Por isso, L'Invitée, a convidada. E eles, o Pierre e a Françoise, vão como que se serenear, educar, sustentar essa Xavier em Paris. É uma provinciana, mora no interior e vai entrar em contato com essa vida. Só que ela é bem snob. E ela é um retrato aqui da Olga Kozakiewicz, que existiu mesmo e foi uma amiga, né, do Sartre e da Simone, que se envolveu aí nesse trio amoroso. Então eles têm esse relacionamento aberto que permite, né, a entrada de outras pessoas no relacionamento. O Sartre e a Simone. Então essa Olga, a qual é dedicada ao livro, ela faz parte aí da história da Simone e do Sartre. Tantas outras pessoas que envolviam na vida amorosa dos dois. E essas pessoas, como que saíam disso, né? Então é difícil, assim, muitas sofreram mesmo. Essa Olga tinha uma irmã também,
Então a vida da Simone e do Sartre tem essas questões complicadas. Eles têm um relacionamento intelectual, amoroso, mas envolve também outras pessoas que se aproximam desses gênios e sofrem. Muitas vezes não se libertam e saem assim machucadas dessas questões. Então aqui isso vai aparecer, claro, os traços autobiográficos aparecem muito nos personagens. É como que você estivesse aqui lendo a história da Françoise e vendo a Simone de Beauvoir, vendo Pierre e pensando no Sartre, lendo a história da Xavier e pensando na Olga Kosakiewicz. Então é interessante isso. Tentei separar, mas como já conheço as memórias, isso veio à tona. Então essas questões existencialistas aparecem aqui, o amor sob diversos ângulos. Então a Xavier é apaixonada pela Françoise, depois ela fica com ódio da Françoise, começa um relacionamento com o Pierre, e a Françoise tem um relacionamento com outro rapaz, o Gerbert tem relacionamento com a Xavier, e isso vai rodando entre eles ali, esse amor. Imagina na época, né? Como que isso veio, né? Essas personagens ousadas. O ciúme também é muito claro aqui, e questões humanas como a decepção, a raiva, a frustração, a individualidade. E aqui nós temos aquela Paris dos anos 20, totalmente aí, desnudada para nós. Os personagens aqui eles mudam, né? O tempo todo assim, eles vão para cafés, no Dôme, no Demagout, no Le Flore, Café du Flore, na Copole. Então são cafés ali daquele mundo da Saint-Germain-des-Prés, Montparnasse, aquela Paris borbulhante, né? Pré-guerra. Eles estão sentindo os rumores aí da guerra. Então eles conversam muito. Eles vão para boates, vão para cabarés. Tem uma cena aqui num bar espanhol interessante. Ela coloca uma dançarina. Eles andam muito pelas ruas também. Tem cenas claustrofóbicas dentro dos apartamentos, cenas bem fechadas, com muito diálogo. E a Simone tem uma questão assim, ela descreve as coisas no meio também do pensamento, fluxo de consciência, e também assim os objetos são descritos no meio dos diálogos. Por exemplo, o abajur verde surge aí no meio do diálogo, ela coloca, desligou o abajur, por exemplo, né? Então, assim, nada é aleatório aqui. Os objetos, né, aparecem muito forte no texto. E essas falas. Mas um tema que interessante que está nessa epígrafe do Hegel que ela coloca: toda consciência tem por objetivo a morte de outra. Então a Françoise vai tomar consciência de que a Xavier, a sua convidada, a sua amiga para morar em Paris, para conviver com esses intelectuais, com esse mundo da arte, dos escritores, ela é uma individualidade, ela tem uma consciência que vai começar a bater de frente com a da Françoise. A Xavier e a Françoise vão começar um embate pelo amor do Pierre. E eu não posso contar mais nada, que o final é surpreendente. E é interessante isso aqui, a existência, a primazia, né, que haja a predominância de uma consciência, é necessário a morte da outra consciência. Isso aí vai fazer um sentido muito forte num momento aqui do texto, quando a Françoise toma consciência disso, e depois também no final, na última página, que eu não vou falar, que senão estraga totalmente a leitura. Mas é impressionante o final do livro, eu não esperava. Por mais que eu tenha escutado algum spoiler sobre uma das personagens, eu não esperava esse final. Não imaginei que era assim que ia acontecer. Livraço. Vale a pena ler isso aqui. A Simone ela ganhou o prêmio Goncourt pelos Mandarins em 1954 e estudou, né, em Paris. Foi fortemente influenciada por Merleau-Ponty e Simone Weil, com quem conviveu nos seus anos de agrégé na Sorbonne. Ela renunciou às tradições religiosas, a Simone de Beauvoir, de uma família aristocrática, para encontrar no existencialismo uma moral condizente com a sua personalidade forte, revoltada e violenta.
Nós temos no YouTube algumas reportagens, algumas entrevistas da Simone de Beauvoir. É interessante, a voz dela também é muito forte, né? Sua presença. Em 1960, ela esteve aqui no Brasil com o Sartre. Foi inclusive em Araraquara. Ele foi dar uma palestra. Eles ficaram aqui uns 2 meses. O Jorge Amado, a Zélia Gattai, eles conviveram aqui, recepcionaram em vários momentos a Simone e o Sartre. Tem um livro que eu já li, não sei onde eu enfiei esse livro, além das memórias dela, que relata esse período aqui no Brasil, vai contar toda essa passagem aí pelo Brasil. O episódio que eles foram de Kombi, de Belo Horizonte a Brasília. Um calor terrível. E imagina, Simone e o Sartre de Kombi. Depois também eles foram no Júlio Mesquita, na fazenda do Júlio Mesquita. Eu sei que a Simone ficou doente, eles foram na Ilha do Bananal. Tem um momento que a Simone fala que ela ficou doente, acho que foi em Salvador, não me lembro, em Fortaleza. Esse continente queria me tragar, como se ela não conseguisse ir embora mais daqui, sabe? Ela não teve assim, ela não teve uma impressão boa dos últimos dias aqui não, no Brasil. Mas tem muitas histórias assim deles no Rio de Janeiro, em São Paulo, não sei se é na USP. Então, assim, é interessante demais essas memórias. Gostaria de ler aqui a orelha desse livro. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Deixai toda esperança vós que entrais. É aquilo que está escrito lá na Divina Comédia, na entrada do inferno, né? O Dante coloca essa expressão ali. Este romance poderia muito bem trazer essa epígrafe, essa frase que Dante colocou na entrada do seu inferno. Olha que interessante, né? Livro de situações angustiosas encadeadas numa progressão lenta, mas contínua, como o Fatum da tragédia grega. A Convidada é um dos primeiros romances existencialistas verdadeiramente dignos desse nome. Então isso é muito forte, né? É uma tragédia isso aqui. Os personagens vão morrendo aos poucos e tragando uns aos outros, né? Tal como aconteceu na Náusea de Sartre, o vento de angústia que fustiga os personagens da Convidada nasce de um abismo de trevas, que a autora ilumina com um sentido das reações psicológicas verdadeiramente excepcional. Embora jogando com conceitos filosóficos, A Convidada não é um romance desligado da vida, do espaço e do tempo. A sua localização em Paris na véspera da Segunda Guerra Mundial, em determinado circuito de intelectuais, é indispensável para a compreensão da mensagem da autora. Com efeito, o espectro da guerra paira sobre todo o livro, caracterizando os movimentos das personagens e justificando situações. Por outro lado, o ambiente de Paris e dos círculos teatrais, onde se desenrola a ação de A Convidada, explica o condicionamento psicológico das principais figuras. Será que eles estão representando, né? Na sua moralidade confessada, na intriga amorosa, estranha e chocante, este livro de Simone de Beauvoir constitui a figuração de um aspecto e de um momento verdadeiro da contraditória vida moderna. Eu comprei esse livro, gente, no dia 14 de janeiro de 2010, em São Paulo. Mais de 10 anos comigo, eu não tinha lido. Li e amei. Vou conservá-lo, quero reler no futuro, porque é um livro de formação humana e ao mesmo tempo, né, nos lança nesse mundo fervilhante de intelectuais franceses no pré-guerra. A Convidada, de Simone de Beauvoir. Um abraço, até mais.